Deus muito santa e sabiamente. Os irmãos encontraram? Amém? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ó Deus, fala conosco através da exposição do sermão desta noite, exposição da Tua Palavra, e que possamos, Senhor Deus, ser abençoados e alimentados por Tua Santa Palavra. Abre a mente e o coração para que possamos ouvir e guardar em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sentado, meus queridos. O tema dessa minha breve exposição, palavra aqui é Solos Cristos. Solos Cristos. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram essa expressão. Amém? Todos aqui já ouviram essa expressão, Solos Cristos. Agora a pergunta que eu faço: os irmãos que aqui estão, lembram do significado desta expressão? Quem lembra? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3. 3 irmãos, 4 lembram do significado. Solos Cristos é uma expressão latina, em latim, que significa solos, somente, Christus, Cristo, somente Cristo. Então o tema da minha exposição é esse: somente Cristo, solos Cristo. Pedro, no seu sermão, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está falando de Jesus. Não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo a não ser o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Observe bem a expressão, ele começa falando sobre salvação. Não há salvação em nenhum outro. Qual é a maior necessidade do homem, do ser humano? Salvação. E essa salvação não se encontra na religião. A palavra religião vem do latim, que é religare. Religare significa religar. A ideia é religar o homem com Deus. Mas está errado esse conceito. Se você se acha um religioso, meu irmão, entenda uma coisa: cristianismo não é religião. Cristianismo é uma forma de viver. Uma forma de viver para aquele que nos salvou. Cristianismo é uma nova vida. Cristianismo é uma nova vida, um novo nascimento, uma nova forma de se viver, uma forma de viver para Cristo. Por quê? Porque nós não podemos dizer que vivemos uma religião, porque a religião busca ligar o homem a Deus, mas o homem, ele não consegue chegar a Deus por seus próprios esforços. Consegue? A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23, portanto carece da glória de Deus. Somente Cristo, somente Cristo. Nós precisamos de Cristo. Cristo tem que ser tudo na minha vida. Cristo tem que ser tudo para mim. Solos Cristos, portanto, é o ensinamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E a humanidade precisa entender que não há salvação em nenhum outro além dele. Eu vou citar aqui, por exemplo, João 14,6. Disse-lhe Jesus, textos provas, que só Jesus pode ligar o homem a Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Pode falar, irmãos, eu sou o caminho, vocês estão lembrados? Ninguém vem ao Pai? Depois, Paulo em 2 Timóteo vai dizer: só existe um mediador que media, que liga. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Ele finaliza: Jesus Cristo, homem, porque ele teve que nascer. Ter vindo como nascido de uma virgem, padecido por nós, ter passado por este mundo como nós, só que sem pecado. Um outro texto, Romanos 10, 9, Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Paulo diz, serás salvo. Por que eu vou ser salvo? Porque eu confessei e criei em Jesus. Preciso de Maria para ser salvo? Preciso da Siló Igreja Cristã para ser salvo? Preciso do pastor César para ser salvo? O pastor César é chato, certo? Então, preciso do pastor Eduardo, porque o pastor Eduardo ele trata muito bem a gente quando ele vem aqui, né? Ele não briga com a gente. Então, preciso do pastor Eduardo para ser salvo. Não, porque todos somos pecadores, todos estamos no mesmo barco, o barco do pecado, e precisamos de Cristo para ser salvo. Aqui eu chamo sua atenção, porque há muitos que estão, ao invés de confiar na cruz, lembra quando eu falo confiar na cruz, eu não estou falando do objeto, madeira, mas eu estou falando do sacrifício que aconteceu naquela cruz. Ao invés de confiarem na cruz, confiam em suas placas. Tem muita gente aí fora defendendo suas placas. Tem uma turma aí que fica gritando nome de igreja, tá certo?
Tem uma turma aí que eles acham bonito estar gritando o nome da igreja. Irmãos, eu vi uma cena um dia desses que eu fiquei, meu amor de Deus, a turma não atende. Vocês lembram do profeta Elias? E os 400 profetas de Baal? Estava lá, Elias, Baal e os profetas de Baal. Vamos ver quem é Deus, se o Deus de Israel ou Baal. Fizeram o altar e tal, lá o pessoal do Baal. Depois Elias faz o altar para Deus de Israel. Vocês conhecem a história? Botaram lá a madeira, enquanto na de Baal, na de Israel, perdão, o Senhor o Elias coloca lá, manda ainda cavar ao redor, coloca a água para molhar bem a madeira. E o desafio é: o Deus que responder com fogo para queimar esse altar é o Deus, e o pessoal vai seguir. Conta a história que o pessoal lá do Baal gritava, se cortava, fazia toda aquela coisa. E tem uma coisa que Elias falou, que foi o seguinte: gritem mais alto, porque talvez Baal está dormindo ou está ocupado com outra coisa. Tem uma turma de crente hoje também que fica gritando. Tem uma turma que fica gritando o nome de igreja, né? Posso gritar o nome de Jesus, né? Jesus, como Bartimeu, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, mas fica gritando mais, não. Ou eu sou o Deus do apuro. Não. Isso é menosprezar o sacrifício de Jesus. Então, o único que deve ser adorado, exaltado, glorificado nesta igreja é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o nosso Senhor e Salvador. Porque foi Ele que morreu por você, irmão. Ele morreu e ressuscitou. Então se apega a Ele, fique aos pés dEle, corra para os braços dEle, corra para Jesus. Meus irmãos, quando pensamos no período da reforma, o que foi que aconteceu? Houve aquilo que nós chamamos de crise das indulgências. O Papa Leão X saiu ali pedindo para se vender indulgência. Houve uma série de coisas, não vou entrar aqui no contexto histórico, para não há tempo. Mas o intuito do Papa era levantar fundos para construir aquilo hoje, onde o senhor Bergoglio, chamado de Papa Francisco, está morando lá em Roma, no Vaticano, né? Que é lá a Catedral, né, de São Pedro. Quem já esteve em Roma viu lá que o negócio é luxuoso. Aquilo ali foi tudo dinheiro de indulgência do período do século XVI, tá certo? Então, Lutero como um padre ali na Alemanha, e vendo toda aquela situação, ele havia ido em Roma, visto que o discurso era um, mas a prática era outra. Porque quando Lutero chegou lá, Lutero viu o padre entrando em casa já da vida aí, certo? Para se deitar com prostitutas. Lutero ficou sabendo de padres que tinham filhos. E naquele tempo havia o celibato, certo? E a coisa, conta a história, não estava lá, né? Mas dizem que se vendiam lascas da cruz de Cristo, que se fosse juntar, tinha mais cruz do que gente. Porque todo canto que tinha, o pedacinho da lasca da cruz de Cristo, a pessoa ia lá e comprava. Você está vendo como é que é? Então era isso. Então Lutero, quando viu isso e viu agora a compra de indulgência, meu papai, ele morreu, ele foi um cristão mau, ele está no purgatório, e o padre falou que ele vai ficar dele 1 milhão de anos. Então se eu colocar essa moedinha aqui, passar 1 milhão, ele vai passar só 10 anos e depois ele vai para o paraíso. Então, faz bom negócio. Aí o outro diz o seguinte: olha, eu estou pensando em cometer tal erro, e esse tal erro vai me levar para o purgatório, certo? Eu vou confessar, mas eu ainda vou para o purgatório. Mas se eu pagar a indulgência antecipado, eu posso pagar, pedindo já o perdão, e posso cometer o erro. Eu não já paguei? Quando Lutero viu esse tipo de situação, eu só estou dando um exemplo aos irmãos, ele se colocou contra, dizendo que isso não poderia existir no cristianismo, porque o homem não pode comprar o perdão de Deus, o homem não pode comprar o céu, o homem não pode comprar o favor de Deus. Então Lutero, ele vendo isso, essa crise das indulgências que acontecendo, né, ali no período da Idade Média, século XVI,
Lutero fez com que Lutero percebesse que homem algum podia ser o Papa, os santos ou até mesmo os padres, poderiam intermediar a nossa relação com Deus. No caso, a indulgência era essa compra de perdão, né? Eles entendiam o seguinte: quando Cristo morreu, Cristo deixou um saco, igual o Papai Noel, cheio de benefícios, cheio de perdão. Se o Papa é o líder da igreja, ele é que manda, e a Bíblia diz, porque Jesus falou, que tudo que Pedro ligasse na terra estaria ligado no céu. Logo, Pedro foi o primeiro Papa. Então, o Papa que está aqui, ele é substituto de Pedro. Então, ele tem o mesmo poder de Pedro. Então, se Papa der o perdão, está perdoado. Mas é assim que funciona? Era fácil demais, né? Tanto que Lutero usa esse argumento, né? Se o Papa ele é esse homem tão bom, por que ele não perdoa então? Se só depende disso, por que ele não sai perdoando todo mundo e tirando as almas do inferno e botando no céu? Para quem pagar? É só usar de misericórdia, de bondade. Isso está em uma das suas 95 teses. Meus irmãos, diante de todos esses fatores, Lutero vê a questão da intermediação. Porque dentro da doutrina católica, você sabe muito bem, para os protestantes, há só duas ordenanças ou dois sacramentos. Uma ordenança ou sacramento, como você queira chamar. Quais são as duas ordenanças e sacramentos, ou sacramentos que os protestantes praticam? Quem lembra? Primeiro, batismo. Segundo sacramento, Santa Ceia. Os católicos, eles criam. Então eles têm essas duas e tem mais cinco. O casamento é um sacramento para eles, mas um dos sacramentos é o sacerdote. Você precisa, Altemir, obedecer ao sacerdote. Porque o sacerdote, ele é um intermediário entre Deus e você. Então você precisa do sacerdote para o sacerdote te levar a Deus. Então, por isso que o sacerdote ele vai ter aquela figura, aquela pompa toda, né? Os paramentos, aquela coisa toda e tal. Você pode ver que o católico tem um maior respeito, né, pelos padres, aquela coisa toda e tal. Meus irmãos, Lutero vendo isso, ele percebe que a Bíblia não fala isso não. O único mediador é Jesus. Lutero ele é do quê? Um padre. Um monge católico, um padre. Quando Lutero ataca isso, ele querendo ou não, está atacando a si mesmo. Porque nesse conceito ele está tirando, em tese, aquele revestimento de autoridade que ele tinha da igreja. Meus irmãos, é interessante porque hoje, no tempo que nós estamos vivendo, há muitos líderes, e aqui eu não quero falar dos católicos, eu quero falar dos crentes, tá bom? Há muitos líderes evangélicos que estão se colocando igual à doutrina católica. Eles querem ser mediadores. Há uma turma aí, preste atenção nisso, há uma turma aí que fala de MDA, M12, G12, essa turma da igreja celular. A igreja celular por causa do celular não, viu? É porque eles acreditam que a igreja tem que ser dividida em células, grupos de 12 em 12 em 12. Essa turma aí, eles chegam a tratar o seu líder com tal mediação, e nessa turma aí, só você ter ideia, lá não tem mais pastores, né? Nem bispo, porque agora também bispo já virou, certo? Agora tem que ser apóstolo. E o interessante é que eles brigam, viu? Quem foi o primeiro apóstolo do Brasil? Aí ficam falando, foi fulano e tal, foi outro. Até onde eu sei, o Brasil não teve nenhum apóstolo. Os apóstolos que tem, todos morreram, né? E cita a frase de Augusto de Nicodemos: apóstolo bom é apóstolo morto. Você concorda comigo? Que esses apóstolos viram, eu prefiro o morto, Paulo, Pedro, porque o que eles falaram não foi palavra de Deus. Agora essa turma aí, você está entendendo? O que acontece? Aí fica brigando. Chega ao ponto de falar o seguinte, certo? Vou brincar aqui com Jéssica Altemir. Posso? Estão sabendo, né? O Eduardo falou da Jéssica da grávida. Se vocês fossem do movimento celular e eu fosse o apóstolo, viu? O Altemir ia ter que chegar para mim com a Jéssica e dizer assim: ó, apóstolo, a Jéssica fez ultrassom e descobriu que é um menino, ou descobriu que é uma menina. E eu estava pensando em botar o nome da menina de Jurema, ou do menino, se for menino, Zezinho. Ó, apóstolo, o senhor deixa eu botar esse nome? Aí o apóstolo vai dizer: ó, meu filho, se fosse eu, né? Ó, meu filho, coloque não, que eu acho esse nome feio.
Fala o seguinte, é menino? Então, você vai colocar o meu nome, Eugênio César, para homenagear o apóstolo, tá bom? Eles perguntam tudo. Eu conheço o caso de perguntar até a roupa que vai vestir. Se pode fazer uma viagem. Isso é usurpar o lugar de Jesus. O único mediador é Jesus, entre Deus e os homens. Mas há muita gente, muitos líderes querendo tomar o lugar de Jesus. E eu não estou falando de igreja católica, estou falando de igreja de... Meus irmãos, se Lutero tivesse vivo hoje, ele ia bater as 95 teses na porta dessas igrejas, com toda certeza. Meus irmãos, Lutero defendeu que as indulgências produziam um falso senso de segurança, e assim eram extremamente prejudiciais. Pessoas diziam o seguinte, olha só, eu estou confiado que eu vou para o paraíso porque eu comprei a indulgência. Mas está errado. A nossa segurança deve ser em quem? Em Cristo. Os irmãos sabem que nós somos arminianos de 4 pontos. Nós cremos que aquele crente que uma vez foi salvo pelo Evangelho, ele não perderá sua salvação, não porque ele é bom, mas porque ele está confiado em Cristo Jesus. Quando Cristo disse, as ovelhas que meu Pai me... Ninguém pode o que, irmãos? As arrebatar de minhas mãos. Eu já dei esse exemplo para vocês. Nós estamos segurados na mão de Cristo, como um pai que segura na mão do seu filho para atravessar uma rua. Ele solta a mão da criança? Não. Ele vai ficar firme até atravessar o outro lado. Alguém pode perguntar, mas pastor, e aqueles um dia que estiveram do nosso meio e saíram? É bem simples. É porque esses não faziam parte do grupo que iria perseverar. É importante lembrar uma coisa. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, vai perseverar até o fim. E Ele vai sustentar aqueles que serão fiéis. Tá bom? Dito isso, meus irmãos, Lutero ele entende que a segurança da nossa salvação é em Cristo. A segurança não está em uma indulgência. Já pensou? Eu vou ser salvo, irmão. Por que, irmão, você vai ser salvo? Porque eu faço parte da Siló Igreja Cristã. Participo do culto de oração de quarta, vou para o culto de domingo e sábado à noite, ainda vou para a escola dominical e na quarta de manhã ainda participo do culto de oração da manhã. Dou meu dízimo, dou meus matinais, faço minhas orações noturnas, oro, leio a Bíblia, tá certo? E dou um bom testemunho. Eu vou ser salvo por tudo isso. Tá certo esse argumento? Quem fez esse argumento foi o jovem rico. Não foi isso que ele falou? Olha, eu guardo os mandamentos. Aí falta uma coisa. O que faltava para o jovem rico não era vender as riquezas, era colocar Jesus em primeiro lugar. Só que ele preferiu deixar em primeiro lugar na vida dele? As riquezas. Quem tem tomado o primeiro lugar na sua vida? Somente Cristo, meus irmãos. Somente Cristo tem que ser o Senhor de nossa vida. Meus queridos, na tradição protestante, a pessoa diretamente com Deus por meio da fé, no perdão de Cristo, em vez de ter um sacerdote como mediador entre Deus e esta pessoa. Se fosse assim, para os irmãos participarem da Santa Ceia, a pessoa, ó irmãos, aqui no quartinho aqui atrás, os irmãos que tiverem pecados, vão lá depois, o pastor vai estar lá, vocês vão fazer uma oração, e depois vocês vão se ajoelhar ali, certo? E vocês vão confessar os seus pecados para o pastor. No final da confissão, o pastor vai falar a sua penitência. Como a gente é protestante, então quantos Pai Nosso você vai orar? Não é rezar. Se você fosse católico, as Ave Maria, mas como você, né? Então você vai, aí como a gente é protestante, segue uma linha mais histórica, aí o pastor ele vai mandar você fez o quê? Aí eu chego e o irmão diz, pastor, se fosse assim, né? Graças a Deus não é assim. Pastor, eu cometi um pecado. O que foi, meu irmão? Pastor, eu assisti hoje o jogo do Flamengo e do Corinthians. E na hora do jogo do Flamengo com o Corinthians, quando o Corinthians, o goleiro do Corinthians não segurou a bola, eu xinguei ele e disse que ele era filho daquela. Aí foi? Então, meu irmão, você vai fazer agora, né? Agora, meu irmão, você vai fazer 10 orações do Pai Nosso e você vai recitar 20 vezes o credo apostólico. Depois disto, meu filho, tu estarás perdoado e podendo participar da Santa Ceia. É assim que o católico faz, né? E tem igreja protestante, se deixar, faz a mesma coisa, viu? Não. Nós sempre, quando celebramos a ceia, o que nós fizemos aqui? Irmão, você pecou? Você deve pedir perdão a quem? A
Jesus, a Deus. Peça perdão, reconcilie-se com quem? Com Deus, e então participe da mesa do Senhor. Afinal, o amor e a justiça de Deus foi manifestado em quem? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é tudo isso? Jesus. Porque foi Ele que veio para morrer em nosso favor. Meus irmãos, para nós encerrarmos, eu queria lembrar para vocês aqui uma coisinha. Pedro vai dizer que nós somos, a gente já pregou isso no aniversário da igreja, nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Pedro vai dizer que nós somos eleitos, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Depois na Apocalipse vai dizer que nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus e Pai. Meus queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque a doutrina do somente Cristo me leva para uma outra doutrina da reforma, que é o sacerdócio universal do crente. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não precisamos nos salvar. A igreja católica ensina o quê? Como tem igreja evangélica também que ensina isso, viu? Que fora da igreja não há salvação. Aí tem igreja aí ensinando o seguinte, fora da Maranata não há salvação, fora da Adventista não há salvação. Já deve ter ouvido isso, né? Fora da igreja fulano e tal não há salvação. Se alguém pergunta para mim, fora da Siló há salvação? Qual é a resposta que nós damos? Sim, não existe salvação fora de Cristo. Se você estiver em Cristo, você será salvo, porque o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, aí isso me ensina uma coisa, quero chamar a atenção para isso. Sabendo que aqueles que creem em Jesus são feitos sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, eu vou pegar a ideia do sacerdote. Como funcionava no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, só o sumo, o líder do sacerdote, ele entrava no tabernáculo uma vez por ano. Ele entrava no tabernáculo, ele tinha um espaço onde o povo podia entrar, mas havia um lugar que só o sumo sacerdote, porque naquele lugar estava inclusive de um véu. O véu, não imagina esse véuzinho que as irmãs às vezes usam não, viu? No dia de casar não. O véu, ele era uma costura, um tecido muito grosso. Alguns até afirmam que ele poderia chegar à espessura de uma parede. E ele era cortado. Só para lembrar você que o véu foi rasgado não de baixo para cima, mas foi quando Jesus entregou o seu Espírito. Por quê? Quem rasgou foi o Pai. Vamos aqui, preste atenção nesse ponto. Se o sumo sacerdote entrasse em pecado no Santo dos Santos, onde estava lá a arca com os 10 mandamentos, o pote com o maná e tal, e ele entrasse ali em pecado, ele aconteceu o que com ele? Quem lembra? Seria morto. Tanto que ele entrava com uma corda amarrada no meio, né? Como cinto. Porque se ele entrasse, demorasse, os outros sacerdotes já sabiam o que aconteceu. Olha, o homem entrou em pecado, Deus matou ele. Porque se a gente entrar lá também, a gente morre. Jesus, ele além de ser o Cordeiro de Deus, ele também é o nosso sumo sacerdote. Jesus era o sacrifício e aquele que iria também fazer o sacrifício. Ele era o Cordeiro, mas ele também era o sacerdote. E Jesus, ele entrou uma vez por todas. Você lê lá, Hebreus 9, Hebreus 10, que você vai encontrar isso muito bem. De uma vez por todas, Jesus entrou no Santo dos Santos com o seu sacrifício. E agora, meus irmãos, não precisa repetir mais não. Se Jesus é nosso sumo sacerdote e ele entrou uma vez por todas, eu pergunto aos irmãos, precisamos de algum outro sacerdote? Não, precisamos de Cristo. O pessoal do sétimo dia acha que Jesus ele ainda só pôde entrar no tabernáculo celeste que eles inventaram, né? Em 1800 e alguma coisa. Que Jesus não entrou quando ele morreu, não. Ou seja, Jesus ele é fraquinho. O Deus que eu creio, o Jesus que eu creio, não. Ele é o Todo-Poderoso. E ele fez no dia da sua morte.
Ele entrou no Santo Santos em sacrifício vivo em favor do meu e do seu pecado. Portanto, agora, se Jesus é o meu sumo sacerdote e eu creio nele, eu sou feito então sacerdócio real. Eu também sou um sacerdote. Porque agora, se era só o sumo sacerdote que podia entrar na presença de Deus, agora todo aquele que crê em Jesus pode entrar na presença de Deus. Entrando por meio de quem? Ousadamente, por meio do seu Santo Espírito, através do sacrifício de nosso Senhor. Você, eu, qualquer um de nós, podemos orar e Deus vai nos ouvir. Então existe aquele negócio de homem da oração poderosa? Hoje, à noite, não é assim não, né? Se não fosse um carro de som assim. Alô, meu irmão, minha irmã, nós estamos passando aí na sua rua agora, dê glória a Deus. Olha, você que está passando por grandes lutas, dificuldades, dor na coluna, dor não sei o que, câncer, desemprego, marido que saiu, abandonou você, que você procurou uma macumbeira para fazer um trabalho, para trazer ele de volta em 7 dias, e não sei o que, e tal. Você vai vir hoje para o culto da bênção e do milagre, porque hoje nós estamos recebendo o semideus, apóstolo todo-poderoso, que está vindo para abençoar a sua vida, que está vindo para orar por você, e ele vai orar de maneira tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que todo mal vai sair naquela hora, naquele momento. Só precisa você vir. Agora não esqueça, você tem que trazer a sua oferta. A oferta da oração do homem poderoso é R$100. Não é assim? Aí você vai dar a oferta, aí o homem vai lá, certo? Tem até um aí que ele sai cuspindo na boca do povo, você já viu? A internet aí, né? O cuspe poderoso, viu? A turma inventa tudo, irmão. A turma inventa tudo que não presta. E Jesus vai ficando aonde? Em segundo plano. Quem deve ser o centro da sua vida? Jesus. Então vamos parar desse negócio de homem da oração poderosa. O homem da oração poderosa, Jesus, ele já morreu, ressuscitou e prometeu que vai voltar. Quem crê em Jesus sabe que Jesus pode curar, Jesus pode salvar, Jesus batiza com o Espírito Santo, e ele prometeu que vai vir, vai voltar para buscar a sua igreja. O que nós precisamos fazer é crer de todo o coração, toda a alma, toda a força e de todo entendimento, e ele vai cuidar de nós. Eu digo isso, irmãos, por um motivo. Última quinta-feira desse mês, dia 20, isso para fazer. Alguém sabe? Culto de ação de graças. Nós vamos aqui no final do mês de novembro para celebrar o Senhor, agradecer por todas as bênçãos. E eu queria trazer à sua memória uma coisa. Esse ano foi um ano de batalha, não foi? Para a igreja e para você, para mim. Mas sabe quem sustentou você? Sabe quem sustentou a igreja? Não foi o pastor. Não foi o homem. Não foi a placa. Quem sustentou a igreja é o noivo. E ele cuida dela porque ele tem ciúme dela. O noivo é Jesus. Então, meus irmãos, se ele cuidou até aqui, ele vai continuar cuidando. O que ele quer é que você coloque ele no centro da sua vida. Vamos sair daqui hoje, mas o centro do seu trabalho tem que ser Jesus. O centro da sua família, Jesus. O centro da sua vida tem que ser Jesus. Somente Cristo. Quer ser salvo? Confie em Cristo. Quer ser curado? Crê em Cristo. Quer ser abençoado? Entregue sua vida a Cristo. Somente Cristo. Cristo deve ser a rocha, como o nosso irmão, né, leu no começo do culto, né, onde a nossa casa tem que estar. Amém, meus irmãos? Deus muito santa e sábia.